querido Pai amado, entregamos a Ti o nosso louvor como algo que vem do nosso coração para o coração do Senhor. Agrada-te, Pai, de nós, e agora pedimos que Tu abençoes a palavra que vamos ministrar, e que o Senhor abençoe de maneira especial ao João Júnior, ao Felipe, por estarem ministrando para nós nessa noite esse louvor maravilhoso. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Queremos mandar um abraço para o nosso querido Lucas, que está lá em Assis Chateaubriand com a sua família. E, Luquinha, você fez falta hoje, viu? Mas o Filipão deu conta do recado aí com o Júnior. Queridos, eu gostaria de falar algo importante nessa noite, mas antes eu quero fazer um registro de que esse domingo, dia 5 de abril, é um marco na história deste país chamado Brasil. Estamos atendendo a uma convocação do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, e todas as igrejas evangélicas, católicos e todas as religiões buscaram atender o apelo do presidente, convocando um santo jejum e oração, e graças a Deus nós passamos desde ontem às 10 da noite até hoje às 13 horas, nesse projeto de orar, de jejuar, de clamar a Deus pela bênção do nosso país. Nós queremos declarar que a partir de agora, esse coronavírus está anulado, cancelado e rechaçado na nossa nação brasileira. Fortalece, Pai, o nosso presidente e dá a ele sabedoria, temperança, equilíbrio para tocar esse projeto chamado Brasil, segundo a vontade do Senhor. Domingo que vem, queridos, vai ser o nosso domingo de Páscoa. E se sobrar algum resquício de vírus nesses dias aí, a partir da Páscoa é que ele vai embora totalmente. Não sei se no próximo domingo faremos o nosso culto lá na igreja ou se aqui. Estaremos avisando a você pelas redes sociais. Mas pedimos que você esteja atento, porque Deus vai fazer grandes coisas nessa nação. Estava vendo hoje uma profecia de um famoso evangelista americano chamado David Wilkerson, e há 34 anos ele profetizou aquilo que está acontecendo agora. Está no WhatsApp da igreja, aqueles que desejarem vão lá conferir essa profecia, mas ele menciona ali que nós vamos entrar na terceira fase do avivamento, esse que será o maior avivamento que há de vir sobre os filhos de Deus. Portanto, meu querido, meu amado, minha amada, fique ligada naquilo que Deus quer nos falar nesses dias. Continua em oração, continua com o coração contrito, porque Deus tem grandes coisas para você e também para a nossa nação. Mas o tema de hoje é por demais relevante. E ele fala sobre o seguinte: como está o seu louvor para com Deus? Já vou entrar direto na palavra. Isaías 43, 21 diz assim: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Meu querido, minha amada, você pode estar pensando que você que é um engenheiro, um médico, um advogado, um pintor, um encanador, um eletricista, que a sua profissão é o que há de mais importante. Eu quero dizer que sim, é importante, mas não foi para isso que Deus te criou. Esse texto de Isaías nos diz que eu e você fomos criados para a glória de Deus, para celebrar o louvor de Deus. E eu quero questionar você nessa noite, lhe fazer essa pergunta, para que você responda para você mesmo e para Deus. Você tem tido uma vida que reflete esse tema de louvar em todo o tempo ao Senhor Deus? Querido, muitas pessoas pensam que esse tempo de louvor que a gente faz na igreja é um período de aguardar os cristãos mais atrasados, para que a palavra não comece com pouca gente na igreja. Eu quero te dizer que não existe nada mais falso do que isso. Querido, eu sempre digo que o louvor é mais importante do que a palavra. Por quê, pastor? É simples, porque você assistiu agora, você participou do nosso louvor. No tempo do louvor, amado, nós, os crentes, os cristãos, os filhos de Deus, estamos ministrando ao coração de Deus. Imagine você que o céu para, que Deus para ouvir a nossa cantoria. E olha, muitas vezes a gente canta errado, canta desafinado, canta fora do tom. Como que isso pode ser agradável para Deus? É simples. Quando a nossa voz chega no céu, ela chega com o filtro do coral de anjos que tem lá para
filtrar e a nossa canção vai chegar até Deus com sacrifício de aroma suave. Amado, os céus param para ouvir os louvores dos filhos de Deus. Portanto, eu quero falar um pouco nessa noite sobre essa importante revelação do que é o louvor. Eu tenho certeza que você vai surpreender com muitas coisas que você não sabia. Então, o versículo Efésios 1, versículo 11 e 12 diz assim: nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amado, isso é muito sério, isso é muito profundo. Você e eu fomos criados, fomos chamados, fomos predestinados para sermos para o louvor da glória de Deus. Eu te pergunto, a tua vida tem demonstrado essa faceta do teu evangelho? Tem demonstrado essa importância em você? Veja, o louvor não é apenas para o início do culto. Eu e você, querido, precisamos ter um estilo de vida que reflete o louvor. O louvor tem que estar em todo o tempo, na sua casa, no trabalho, no carro, aonde você estiver, o louvor faz parte. Por que isso, pastor? Eu já vou lhe explicar daqui a pouco. Quando aconteceu o Domingo de Ramos, Jesus estava na entrada de Jerusalém, e quando ele vinha passando, as crianças começaram a cantar, a louvar, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Naturalmente, os religiosos não gostaram e questionaram o próprio Jesus sobre isso. Está em Mateus 21:16 o seguinte: ouves os que estão dizendo, isso os fariseus perguntaram para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Amado, Deus ama o louvor das crianças. Sabe por quê? Porque é um louvor puro, é um louvor genuíno, é um louvor que flui do coração com uma paixão, com algo tremendo. E Deus gosta que o nosso louvor não seja apenas uma cantoria musical, mas tem que ser algo que vem de dentro, lá do teu interior, para que isso agrade o coração do Pai. Agora, quero te dizer uma coisa importante. Lá no céu, sempre houve música, sempre houve louvor. E aqui nós vamos ver uma passagem onde Jó tem uma experiência muito forte com Deus. Jó passou vários capítulos do seu livro se queixando da sua sorte, dos problemas dele com os amigos, até reclamando de Deus, até que no capítulo 38, 39 e 40 de Jó, Deus vem até Jó para ter uma conversa com ele. E aqui o negócio ficou bom. Deus começa dizendo assim: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Desculpe. Quem lhes pôs as medidas, se é que pode saber? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Amado, você já parou para pensar que as estrelas cantam e dançam? Você pode não entender isso, mas Deus está nos afirmando isso. Em outras passagens da Bíblia diz que os rios batem palma, que as árvores aplaudem o Senhor, os pássaros cantam a Deus. E eu e você, o que é que temos feito com relação a essa importante atitude de louvor? Outra coisa muito importante aconteceu quando do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel veio a esta terra para avisar aos pastores que estavam à noite cuidando dos rebanhos no campo. E olha o que a Bíblia diz em Lucas 2, 13 e 14. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens em que Ele quer bem. Amado, o louvor é tão importante, é tão tremendo, que Deus enviou uma milícia de anjos para anunciar aos pastores lá de Israel, lá no campo de Belém,
conheci esse lugar na vez que eu estive em Jerusalém, é um lugar maravilhoso, onde os pastores estavam ali guardando os rebanhos, e de repente eles olham para o céu e vê aquele espetáculo maravilhoso. Uma milícia, uma multidão de milícia celestial, fazendo o quê? Louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas. Então, amado, Deus ama o louvor e nós vamos discorrer aqui no decorrer dessa ministração sobre outros aspectos do louvor. Primeiro, quero lhe falar um pouco da parte histórica do louvor. Em 1 Crônicas 4:16, de 4 a 11, diz: Davi foi quem instituiu aqui na terra a música como adoração a Deus. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, a celebrar e louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, depois Jeiel, e aí vai uma listinha, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas, que são na verdade o shofar, perante a arca da aliança de Deus. Naquele dia, presta atenção nisso, foi que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hino ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder perpetuamente. Deixa eu te dar uma explicação aqui. Nós temos 3 maneiras de nos direcionarmos a Deus. Primeiro, são as ações de graça. Deus pede que você e eu entremos na sua presença com ações de graça. O que significa isso, pastor? Ações de graça é gratidão. Você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez sobre a sua vida. É um ato de lembrar o que Deus fez. É gratidão pelos feitos de Deus. No louvor, aqui está escrito, ó, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. O louvor é para falar das coisas que Deus faz, que Deus já fez e que Deus fará. Então, o louvor é diferente das ações de graça. E também temos a adoração. Adoração, querido, você adora a Deus não é pelo que Ele faz, mas você adora a Deus pelo que Ele é. Deus é santo, é teu Pai, é maravilhoso, Ele é bondoso. Portanto, nós precisamos compreender esses 3 níveis de comunicação com Deus. E aqui ele diz, cantar-lhe salmos. Salmos, querido, na verdade, era o inário, o cantor cristão, atualmente dos batistas, ou a harpa cristã dos assembleianos, e o povo de Israel usava o livro de Salmo para cantar louvores ao nosso Deus. É simplesmente maravilhoso. Davi constitui a primeira equipe de louvor da história. Em 1 Crônica 15, 16 a 22, diz assim, ó, disse Davi ao chefe dos levitas que constituísse a seus irmãos, os cantores, para que com os instrumentos músicos, com alaúde, harpas e símbolos, se fizesse ouvir e levantasse a voz com alegria. O louvor tem que ser impacto, júbilo, tem que ser bastante barulhento para expressar a nossa alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Merequias, e os filhos de Merari, irmãos deles, Etan, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazés, Matitias, Elifeleu, Miqunés, e os porteiros, Obed-edom e Jeiel. Muita gente pensa que porteiro não tem valor. O cara não tem que fazer, bota na portaria. Não. Os porteiros são tão importantes que a Bíblia menciona a posição deles no culto, durante a celebração, durante o louvor. Ainda cita os nomes aqui de Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias e Benaia com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunés, Obed-edom, Jeiel e Azarias com harpas em tom de oitava.
para conduzir o cântico. Amado, Deus é exigente, Ele quer as coisas com ordem, com especificações, com muita qualidade. Olha o que diz aqui sobre Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha um encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Nós vemos em muitas igrejas aí, pessoas fazendo solo, cantando música desafinada, totalmente fora do tom. Ah, mas isso é para Deus. Querido, pode parar. Deus requer o melhor de você. Nós temos que entender que uma equipe de louvor, ela precisa de ter unção da parte de Deus para ministrar o canto, e ela também precisa de técnica, querido. Não adianta botar alguém para cantar no louvor só porque é parente do pastor, só porque é amigo, só porque é para segurar o cara na igreja. Não. Você, para estar no louvor, você tem que ter qualificações, você tem que ser ungido para isso, você tem que ter técnica, porque Deus requer sempre o melhor. A ministração da música no templo, amados, era continuamente, não era só como hoje, na hora do culto, não. Olha o que a Bíblia diz aqui, em 1 de Crônicas 16:37. Então Davi deixou ali diante da arca do Senhor Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. O número de mestres era de 288. E eles tinham, querido, 12 equipes de louvor, tanto que cada equipe se repetia a cada 12 dias, para que todos tivessem tempo, não fosse cansativo para ninguém. 1 de Crônicas 25:7 diz, o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto, todos eles eram mestres, era de 288, como tinha levita lá no templo de Salomão. O número dos discípulos era de 4.000. 1 de Crônica 23:5 diz, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para esse mistério. Então, Davi, além de ser um homem apaixonado por Deus, além de ser um verdadeiro adorador, o Davi também construiu instrumentos musicais. Veja, Davi compôs os salmos, que era o inário. Davi participava, construía instrumentos para que o louvor ficasse cada vez mais maravilhoso. Por que eu estou falando tudo isso para você essa noite? Trazendo detalhes que você nem sabia. É simples. No Salmo 22, versículo 3 diz, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Querido, escute só. Deus habita no meio dos louvores. Quando nós estamos na congregação cantando, adorando a Deus através da música, Jesus se faz presente, Ele gosta de cantar junto com seus irmãos. Olha o que nos afirma aqui, Hebreus 2:12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus gosta de participar do louvor para conosco. Então, a partir de agora, comece a levar mais a sério esse momento do culto, que é a parte do louvor. Salmo 9:1 diz assim, louvar-te-ei, Senhor, em todo o tempo, com todo o meu coração, e contarei todas as suas maravilhas. Então, eu já falei que no louvor é o momento de nós declararmos os feitos de Deus, porque Ele fez maravilhas. Agora, tem uma observação importante, meu querido internauta. Cuidado com a falsa adoração. Deus é o único que é digno de ser louvado. Muitas vezes eu compartilho na igreja que o momento do louvor é o momento que os crentes mais mentem. Que isso, pastor? Crente mentir na hora do louvor? É. Porque muitas vezes nós cantamos as músicas, não prestamos atenção na letra e só damos uma de ventrículo. Abrimos e fechamos a nossa boca, declarando coisas que a gente não faz, que a gente não crê, que a gente não concorda. Querido, tenha muito cuidado. O louvor é, acima de tudo, um ato de adoração. É um momento que você está declarando para Deus. Amado, Deus conhece o teu coração. Não adianta você fingir para Deus, porque Deus vai lá no fundo. Então o louvor não é uma brincadeira. Olha o que o Senhor falou aqui através, o próprio Jesus que falou isso aqui, em Marcos 7, 6-9. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim,
e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Amados, o Senhor está chamando esse pessoal aqui de hipócrita. Por quê? Porque eles louvam com a boca, mas o coração está longe do Senhor. O cara está lá no culto, cantando, mas ele está pensando segunda-feira na duplicata que ele vai pagar, na conta de luz, na conta de água. Peraí, na hora de louvor, não é hora de pensar essas coisas. É hora de você se conectar com Deus. Então, preste muita atenção, porque Deus está de olho em você. Ele espera ouvir como as crianças de peito e os pequeninos que emitem um verdadeiro louvor, o louvor mais puro que Deus quer ouvir. Aí o Senhor Jesus continua: negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Querido, uma das grandes coisas que atrapalha hoje as igrejas é a religiosidade. Ah, mas a tradição manda que se faça assim. Não, não, nós vamos fazer o que a Bíblia manda que tem que fazer. Chega de tradição, chega de doutrina de homens, vamos seguir a Bíblia. Deus ama a sua palavra e nós não podemos fugir dela. Ainda em Apocalipse 4:11 diz assim, ó: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Querido, bom, vamos para o próximo tópico. Diz assim, ó: muito cuidado com o inimigo das nossas almas, o diabo, porque ele quer receber o louvor e a adoração que pertence unicamente a Deus. Querido, precisamos ter muita atenção nesse particular aqui, porque olha o que está escrito aqui. Aqui foi o próprio Jesus que falou. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Querido, quando você lê essa passagem, você fica pensando: ah, o diabo mentiu, como é que ele vai dar esses reinos e a glória para Jesus se ele não tem nada? Não, não, isso aqui está verdade. Quando Adão e Eva, lá no paraíso, pecaram contra o Senhor, eles entregaram o governo e a autoridade do planeta Terra nas mãos do diabo. Então essa proposta que o diabo fez, ele tinha legalidade sim para fazer. Agora, esse inimigo nosso, ele é tão jaguar, ele é tão sem vergonha, que ele faz a seguinte proposta para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer, é muita petulância, querido, o inimigo das nossas almas fazer isso. E Jesus automaticamente respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele te darás culto. Mas eu vou falar de um assunto aqui que as pessoas não gostam de ouvir, mas vou lhe dar um exemplo. Tem um carnaval, tem um desfile das escolas de samba, é uma coisa muito linda, muito colorido, muita história, e muitos crentes ficam em casa de noite assistindo aquele negócio lá no seu sofá, e achando que ninguém está vendo. Ele é pastor, ele é obreiro, ele é músico, mas ele está em casa, no particular dele, mas Deus está olhando. Amado, no momento que você está assistindo a uma programação desse tipo, você está prestando culto ao diabo. Quando você põe no seu carro músicas mundanas, pagode, rap, não sei o que, tantas outras aí, a quem você está louvando? A Deus? Não. O diabo, ele era um ministro de louvor lá no céu. Então, ele sabe muito bem como usar a música para roubar a verdadeira adoração e louvor que pertence a Deus. E tem muitos cristãos simples, singelos, que não prestam atenção nisso e estão desagradando ao Senhor, estão fazendo algo que Deus não aprova. Então, meu querido, vamos tomar muito cuidado e que a sua vida e a minha vida seja uma vida de adorador, que a gente procure buscar as coisas de Deus, as coisas que exaltam o nome do Senhor. Precisamos nos apresentar, querido, diante de Deus com cânticos e louvores e não com murmurações, queixas e reclamações. Deus não gosta que você ande de cara fechada. Deus não gosta que você ande triste. Deus não gosta que você ande com tromba de elefante. Você sabe que Deus teve um diálogo com Caim lá
no paraíso, onde Caim estava todo macambúzio, porque ele havia sido rejeitado por Deus. E Deus pergunta para ele: Caim, se você tivesse feito o que era certo, você não teria sido aceito? Mas você fez a coisa errada, agora assuma as consequências. Então, nós precisamos fazer a coisa certa para não sermos repreendidos pelo Senhor. E em nenhuma hipótese se apresente diante de Deus triste, desanimado. Olha o que o Salmo 100 nos ensina. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pasto. E entrais pelas suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então olha só, apresentai-vos diante dele com cântico. Ninguém poderia se apresentar diante dos reis da Pérsia se tivessem triste, era motivo de morte. Imagina, se o rei da Pérsia exige algo desse porte, o que dizer do nosso Deus que é santo, que é maravilhoso? Ele diz aqui, ó, por que eu e você devemos nos apresentar diante dele com cântico? Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, por isso ele deve ser louvado. Foi ele quem nos fez, olha que coisa maravilhosa, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça, bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mas você pode me dizer assim: mas eu não estou com vontade de louvar, estou cansado, estou triste, estou decepcionado, Deus não tem atendido as minhas orações, eu não vou louvar não. E fica emburrado, com os braços cruzados na igreja, olhando para o teto. Deixa eu te dizer algo, meu querido. Se você não está com vontade de louvar, então ofereça para Deus sacrifício de louvor. Você já ouviu falar sobre o que é sacrifício de louvor? Vou te ensinar. Em Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o teu nome. Vou te dar uma sugestão para você vencer essa barreira na sua vida. Quando você estiver no culto, durante o louvor, e você estiver emburrado, você tente acompanhar a música devagarinho, fazendo um esforço, porque logo você vai ser destravado. Quando a gente começa a louvar, Deus se alegra, o Espírito Santo que está em nós se movimenta, e você sai da tristeza, sai da preocupação, sai da decepção, e vai, como os seus irmãos, louvar de maneira pura, tremenda e maravilhosa ao nosso Deus. Outra coisa que você precisa fazer quando estiver assim, Salmo 51, 15 e 17 diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Então, quando você estiver triste, abatido, desanimado, sem vontade de louvar, faça essa oração: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agrada de holocausto. Escute essa, amados. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. E para a gente finalizar, eu gostaria de te falar que o louvor é uma potente arma de guerra. Escute só. 2 Crônica 20, 21 e 22 diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Imagine, o rei Josafá estava presidindo duas tribos, Judá e Benjamim, e de repente ele fica sabendo que vem uma multidão
de inimigos contra ele, lá do pessoal dos filhos de Amon, de Moabe, Monte Seir. Era uma multidão de gente. Josafá tremeu, foi para a igreja, fez o que nós fizemos hoje no Brasil, proclamou o jejum, todos foram para o templo e Josafá começou a orar, começou a pedir a direção de Deus. E Deus usou um profeta para falar com ele. Disse assim: Josafá, essa guerra não é tua, é minha. Vocês vão ao encontro deles, ficar parado e veja o grande livramento que eu vou dar para vocês. Agora, querido, para e preste atenção numa coisa. Faz algum sentido você ir numa guerra, enfrentar uma multidão de inimigos, e na frente do exército Deus manda você colocar os levitas, os adoradores, para ir cantando? Isso confunde a cabeça de qualquer um, meu amado. Onde já se viu o levita ir para a guerra na frente dos soldados para ficar cantando? Mas Deus mandou, eles obedeceram. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, Deus colocou emboscadas, e aquelas pessoas, irmãos, começaram a matar uns aos outros, e ao final não ficou ninguém de pé. Quando Josafá levantou-se para ver, os inimigos estavam todos mortos no chão. Então Josafá mandou recolher os despojos de guerra. Você tem uma ideia, meu amado? Levaram-se 3 dias para recolher todos aqueles despojos, e muitos ainda ficaram por lá, porque era muita coisa. Então, quando você estiver passando por uma guerra, quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver no momento que você não haja saída, comece a louvar, comece a glorificar o Senhor. Temos também a história, rapidamente, de Paulo e Silas, quando estava na cadeia de Filipos, meia-noite, estavam com os pés amarrados no tronco, com os lombos todos cortados de chibatada, meia-noite, pés presos nas correntes. Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, meia-noite. E aqueles presos ficaram tudo olhando a atitude de Paulo e Silas, sem entender nada. De repente, meia-noite, queridos, meia-noite, já estamos terminando, Kelly, só espera um pouco. Quando de repente deu um terremoto. O terremoto abriu todas as celas, todas as cadeias, todas as coisas, e o pessoal ficou assustado, e aquele carcereiro saiu correndo, que ele estava dormindo, e já queria se matar, e Paulo falou: opa, não faça nada disso, porque estamos todos aqui. O carcereiro ficou tão impactado com essa atitude, que saiu para fora, se ajoelhou diante de Paulo e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu para ele: crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E naquela noite, eles pregaram o evangelho para a família do carcereiro. O carcereiro lavou as feridas de Paulo, deu comida, e Paulo batizou todos na meia-noite, batizando aquela família de carcereiro. No outro dia, os magistrados mandaram soltar a Paulo e Silas. Aí Paulo falou: não, não é assim não. Vocês nos prenderam sem motivo, agora eu exijo que esses magistrados venham aqui pedir desculpa para mim. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, os magistrados foram até aquele lugar para soltar pessoalmente a Paulo e Silas, pedindo desculpas pelo que eles tinham feito. Então veja, 2 situações aqui graves, terríveis, que Deus resolveu através do louvor. Então que isso seja uma dica para a sua vida. Quando você estiver vivendo situações difíceis, complicadas, comece a louvar a Deus. Esqueça, porque as tuas coisas é Deus que faz. Não é você que resolve nada, quem resolve tudo é Deus. Mas confia nele, comece a louvá-lo, comece a adorá-lo, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Meus amados, que Deus abençoe a sua palavra. Nós queremos agora passar para o momento da ceia. E eu queria te falar que o Senhor Jesus deixou 3 ordenanças para a sua igreja. A primeira é o batismo nas águas. Em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é uma ordenança para aqueles que querem seguir a Cristo. Em Mateus 28:20 diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo nas águas é a primeira ordenança que Jesus fala para você e eu fazer. Essa é uma vez só, fez, está feito. A segunda ordenança, querido, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é algo muito
importante, muito significativo. A ceia do Senhor começou lá no Egito, quando Deus libertou o seu povo. Domingo que vem nós vamos falar sobre a Páscoa. E ali você vê a libertação da nação de Israel da escravidão do Egito. E a ceia nós precisamos fazer todo mês como um sinal de renovo da nossa aliança com Jesus e a lembrança da sua morte e ressurreição por cada um dos pecadores. E a terceira ordenança de Jesus é o ide. Ide, pregai, ide, fazer discípulo, ide, ganhar vida para o reino de Deus. Quero ler para você um texto aqui, amado, rapidinho, da última ceia que Jesus participou com os seus discípulos. Mateus 26, 26 a 30 diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos dizendo: bebei deles todos, porque esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido, muita gente não valoriza a ceia. Muitas vezes, dia de ceia na igreja, um monte de pessoas faltam. Amado, se é uma ordenança de Jesus, eu e você não podemos fazer pouco caso, não podemos negligenciar, não podemos deixar de fazer. A ceia tem alguns propósitos. Primeiro, fala da renovação da aliança. Segundo, relembrar da morte, do sacrifício e do sangue derramado na cruz do Calvário. Terceiro, nós precisamos expressar a nossa comunhão entre nós, entre os filhos de Deus. Quarto, é o momento de você participar da mesa do Senhor. Muito breve, meus queridos, eu e você vamos estar lá no céu, participando de uma festa linda chamada As Bodas do Cordeiro. Lá, as pessoas que forem arrebatadas aqui da terra, juntamente com os que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Nós vamos ter uma boda de casamento chamada As Bodas do Cordeiro. Eu espero ver vocês lá. E lá o próprio Jesus, que é o noivo, vai ministrar essa ceia para nós. Então eu quero chamar o Oswaldo Júnior aqui, que me traga os elementos para que eu possa orar com você aí na sua casa. Então você vai pegar agora o pão que você separou e nós queremos orar por esse pão, consagrar esse pão para você. Pode pegar, Júnior, para você, Felipe. Levante o seu pão aí onde você está e eu quero orar por isso. Pai, muito obrigado por esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos agora, papai, abençoar este pão que é fruto do trigo. Queremos consagrar agora esse pão que está na minha mão e de todos aqueles que estão na casa dos meus queridos irmãos que estão participando conosco deste culto. Pai, nós quebramos toda e qualquer contaminação desse pão e pedimos que o Senhor, agora, eu consagro esse pão como sendo o corpo de Jesus que foi quebrado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E agora, Pai, nós queremos comer esse pão para lembrar do sacrifício de Jesus lá na cruz e também declarar que todo e qualquer desses irmãos que comer esse pão terá a sua cura física agora, em nome de Jesus. Se alguém está passando por uma enfermidade qualquer, esse é o momento de clamar ao Senhor pela cura. Nesse momento, Pai, queremos declarar que sobre a vida dos filhos de Deus e de todos os brasileiros não vale esse tal de coronavírus. Está anulado, rechaçado, cancelado, expulso da nossa nação, em nome de Jesus. Comamos em fé, irmãos. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Vamos orar. Levanta aí o seu cálice, sua taça, seu copo, o que você tiver aí na sua mão. Pai, apresentamos a Ti esse suco da videira, e agora nós queremos quebrar, Deus, qualquer contaminação
e consagrar esse suco da uva com o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Pai, muito obrigado, porque Jesus obedeceu a Ti, ao ponto de entregar a sua vida, seu corpo, e verter o seu sangue na cruz, para que esse sangue, em primeiro lugar, viesse cobrir os nossos pecados. O sangue de Jesus cobre, perdoa os nossos pecados. Em segundo lugar, o sangue de Jesus, Pai, vem para nos revestir da unção do poder de Deus, para que as enfermidades não nos alcancem. Pai, ao tomarmos esse sangue de Cristo, eu profetizo que nenhum brasileiro será mais afetado pelo esse tal de coronavírus. Que o Senhor vá até os hospitais, Senhor, e liberte aqueles que estão nas UTIs, que estão nos leitos hospitalares. Guarda, Senhor, os médicos, Senhor, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos hospitais, cuidando desses doentes. A partir de agora, o sangue de Jesus nos purifica, nos faz uma couraça de proteção, e sobre a nossa vida, o coronavírus não vai ter nenhum acesso. Abençoe e protege também, Senhor, aqueles que trabalham nas profissões essenciais, como os garis, como o pessoal da produção agrícola, como os funcionários do supermercado, todos aqueles, Pai, que estão trabalhando hoje. Guarda, Pai, não permita que o vírus nos alcance. E eu profetizo, Pai, que o Brasil vai sair dessa crise com o menor número possível de perdas humanas, e que o Senhor há de mandar um crescimento, uma prosperidade sobre essa nação, de forma abundante. O Brasil será o primeiro país a se recuperar rapidamente dessa pandemia do corona. Pai, nós vamos tomar esse vinho agora, como ato profético de renovar a nossa aliança contigo. Aliança de obediência, aliança de fidelidade, aliança de filho. Tomemos, amado, agora o suco da uva, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participarmos da ceia, mesmo à distância, quando temos os nossos queridos nas suas casas, nós aqui. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe. O Senhor está com cada um de nós. Por isso nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar com você que se domingo nós pudermos fazer o culto na igreja, nós vamos ter uma ceia diferente, que é uma ceia com cordeiro e uma ceia com ervas amargas, com vinho, com pão. Então vai ser algo poderoso. Porém, se nós não pudermos fazer ainda, que eu creio que vai poder, vamos lhe comunicar pelas redes sociais. Nós vamos fazer um ato profético, onde você vai passar o óleo do Senhor nos umbrais da tua casa, como Deus fez lá no Egito. E toda a casa que tinha a proteção do sangue, eles foram guardados, eles foram protegidos, eles foram totalmente eliminados de passar por aquele vexame. Por isso, aguarde nossas comunicações. Eu quero desejar uma boa noite para você, uma boa semana, que a gente possa, a partir de segunda-feira, que as coisas possam voltar ao normal. Ainda queremos te lembrar de uma forma muito linda de adoração ao Senhor, que é a devolução dos nossos dízimos, das nossas premissas, das nossas ofertas. Nós aqui em casa já vamos fazer agora a nossa oferta aqui, e aí tem no vídeo aí os números da nossa conta no banco, e você pode fazer a sua transferência. Somente nos comunique o que você fez para a gente poder abençoar pessoalmente e registrar na contabilidade da igreja. Então faça nesse momento a sua oferta de adoração a Deus, porque Deus merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, e é uma chave, e é uma semente que você está plantando, da qual Deus vai fazer uma grande colheita, uma grande semeadura, e você vai prosperar muito. Se prepara, povo de Deus, para receber a prosperidade do Senhor nesses últimos dias, e vamos ganhar dos nossos amigos para Jesus. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos internautas que estão nos assistindo, não sei de cada um, mas especialmente eu quero mandar um abraço para o meu amigo Luciano Calduro, querido e colega,
Eu amo bastante. Cada um de vocês fiquem na paz. Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém. Pode fechar.